Olá! Bem-vindos ao Alomorph. Eu tava só passando veneno no meu rádio. E olha isso, eu amo o som que isso faz. É um som sibilante. E é sobre isto que vamos falar hoje. E se eu te disser que existe um lugar onde ninguém confunde S, 2S, C, C cedilha, Z, assim como também não erra se é com X ou com CH? Um lugar assim existe. Vem comigo que eu te explico e te mostro. Nós já explicamos aqui neste vídeo porque existem duas formas de escrever o som sh, com CH ou com X. Vamos agora explicar por que existem tantas formas de escrever o som S ou o som Z. Vem comigo. Vamos começar pelo C e S. A diferença entre os dois existe desde o latim, é óbvio, por isso nós temos duas letras diferentes, porque a escrita do latim era mais fonológica, certo? Como eu já disse nesse vídeo sobre a pronúncia do latim, nós tínhamos esses sons interessantes que eram representados assim. Nós tínhamos o S, para o som S, como em calça, dois S's, para esse mesmo som, só que longo, passer, o C representava esse som K, sempre, que quero, e o Z era usado para palavras gregas. Aconteceram alguns processos interessantes com essas primeiras sibilantes. A primeira coisa que vamos falar é o vozeamento de S intervocálico. Então, sapere continuou com S de saber, mas rosa virou rosa, ou português atual, rosa. Então virou Z, ou seja, vozeou. Antes as pregas vocais não vibravam, depois elas passaram a vibrar. E o S longo virou só um S curto. Então possum virou posso. E atenção, aqui serão introduzidos os sons mais palatais, e eles são E, I, Y. O Z, antes de um som mais palatal, como E e Y, virou J, como em basium, beijo. E o S, antes de um som mais palatal, virou X, como em roseum, que virou roxo. Enfim, indo em frente. O K também sofreu palatalizações antes de sons mais palatais. Então o K virou Q, que virou Tia. E é aí que a diversão começa. Tanto o Tia vindo de Q quanto o Tia que já existia começaram a se tornar africadas. Então ambas se tornaram Ts. Então de Kentum nós tivemos Cento. E de Gratia nós tivemos Grazia. Então o C antes de E e I representava o som T. E era usado o C com a cedilha, se necessário, antes de A ou U, onde, sem a palatalização, ficou K, seria K-K-K, né? E esse som foi vozeado entre vogais em alguns casos como facere, que virou fazer. E eles decidiram representar isso com a letra do grego, o Z. Então eles refizeram a escrita para se adaptar à língua falada corrente. Assim tínhamos o seguinte sistema no galego português. O S era usado para o som S no começo das frases, como em saber, e o S entre vogais tinha o som Z, como em rosa. Os dois S's representavam o som S entre vogais, então posso, e o C com a cedilha, representavam o som T, como em grazia. E o Z representava o som Z, como em fazer. E essas duas africadas são diferentes de T e J que eu expliquei no outro vídeo. Ótimo. E depois? Bem, depois a escrita permaneceu quase a mesma. As letras que encontramos na Idade Média são equivalentes às de hoje, mas lembrai-vos de que a língua é falada. E como sabem, nós não falamos galego-português. A escrita do galego-português era fonológica, representava a fala. Cada letra representava um fonema. F era representado pela letra F, por exemplo. Mas os sons mudaram, então tivemos desse sistema a perda das africadas. Então S continuou S, Z continuou Z, e o Ts virou S e o Z virou Z. A pequena diferença é que nessas duas primeiras o som é apical, é S e Z, enquanto nessas outras é o S e o Z normais, ou da maior parte dos dialetos de português. Então nós tivemos posso, roça, graça, fazer. Então nós tínhamos um sistema de 4 sibilantes. Então o som em posso não era igual ao som em graça. E o som em rosa não era igual ao som em fazer.
eram levemente diferentes. Foi só depois que as sibilantes surdas e as sonoras se fundiram, fazendo posso e graça terem o mesmo S e rosa e fazer terem o mesmo Z. Ou seja, nossa escrita acabou se tornando arcaica, etimológica. Mas espera! Ainda há uma região de Portugal onde o português ainda conserva as 4 sibilantes. Na mesma região em que ainda se distingue o CH e o X, que eu falei no outro vídeo, na região de Trás-os-Montes. O morador alfabetizado dessa região não troca o CH e o X e nem o S, 2S, cedilha e o Z, nunca, porque eles têm sons diferentes. Então não confundem cozer com cozer. Aqui em Portugal, chamam esse som, esse S, que é característico de dialetos setentrionais, de S-beirão. E, se gostaste deste vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorf nas redes sociais e agora também no TikTok. Entra no grupo do Alomorf no Facebook, comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer coisa. E, como sempre, salve!